Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Aproveitando que estão de pé, nós vamos ler em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 17. Graças a Deus. Estão dispostos a ouvir a palavra? Amém. Graças a Deus. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em que me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Papai Celestial, com graça em nossos corações nós lemos as Sagradas Escrituras, mas só o Senhor que pode vivificá-las, ungi-las com teu amor, com a tua unção e guiá-las aos nossos corações. O nosso coração está aberto para receber as boas sementes. Nos assentamos, Senhor, e queremos aprender de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. O Senhor conhece os problemas que temos passado, as dificuldades, e o Senhor conhece a necessidade de cada ovelha, e o Senhor tem um alimento espiritual para cada uma delas. Ó Deus, toma-me em Tuas mãos e usa-me para a Tua glória e para a ajuda dos meus irmãos. Unge meus lábios, Senhor, santifica-os, e os ouvidos daqueles que hão de ouvir. Que esta reunião seja para melhor. Que todos que possam estar ouvindo esta palavra sejam ajudados, e que a fé seja edificada e restaurada pelo Teu Espírito Santo. Pedimos total domínio do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e desde já Te agradecemos. Amém, Senhor. Pode se assentar então. Graças a Deus. Aleluia. Alguns irmãos vieram de longe, né? Alguns vieram de perto, mas todos aqui estamos pela graça do Senhor Jesus. Graça significa favor não merecido, né? Ninguém merece o que Deus tem nos dado e o que fez por nós na cruz, amém? Mas Ele nos amou de tal maneira. Esse tal maneira é um amor incalculável e um amor inexplicável. Nenhum homem consegue medir a profundidade desse amor, a extensão, né? Nem a altura, nem a profundidade, e nem tem como explicar. Amém? Nós sabemos que a longanimidade do Senhor se estendeu até a nossa geração. Graças a Deus por isso. Sabemos que nós estamos aí nesta era de Laodiceia, e é a era mais maligna que tem, e sabemos que há milhões de demônios especialistas, né, para afrontar os filhos de Deus, e eles vêm para matar, roubar e destruir.
Mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Deus vem para nos tirar da escuridão do pecado. Ele vem para nos trazer luz da revelação e nos colocar em lugar celestial em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, Deus tem nos tirado da era da confusão religiosa. Alguns ainda Ele está tirando, né? E está nos pondo num lugar melhor. Amém? E nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus está edificada sob a revelação espiritual da sua palavra. E essa igreja que está edificada sob a revelação, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Amém? E essa revelação, quem produz é o Senhor. Amém? É Ele que revela-se a si mesmo àqueles que Ele deseja. O pastor é usado por Deus para pregar, o profeta foi usado, evangelistas são usados. Quem sabe o irmão ungido pode te ajudar, mas unicamente é o Senhor Jesus que pode revelar a sua alma. Revelar as profecias estão se cumprindo, revelar, né, os acontecimentos de nossa era. Tudo isso é Ele que revela, amém? O homem, por mais com sua boa intenção, ele tenta, mas ele não consegue. Isso prova que não é a obra do homem, é a obra do Espírito Santo. E Jesus disse que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Amém? E se você é uma ovelha, se você é predestinada a ser a ovelha do Senhor Jesus e pastar naqueles verdes pastos, né? E estar debaixo da sombra do Altíssimo, pode ter certeza que a hora certa Deus vai te trazer para isso. Amém? A semente predestinada que está dentro da sua alma, a hora que ela ouvir a palavra, né, revelada, essa semente vai se manifestar. Amém? Porque a água da vida, quando chega nessa semente, e quando o sol da justiça brilha nessa semente, se essa semente tem vida, se essa semente é predestinada à vida eterna, ela vai nascer, amém? Ela vai ter que vir à vida, porque Jesus Cristo, a sua palavra é espírito e vida, amém? A palavra do homem falha, a palavra do homem é mentira, a palavra de Satanás é morte, é isso? Então o que está cheio o coração do homem fala a boca. E se você tem a palavra de Deus na sua alma, você vai falar o que edifica aqueles que ouvem, amém? Dá graça ao que ouves, amém, irmão? Agora, se o espírito do inimigo está dentro de ti, então você vai falar assuntos de morte. Você vai passar a ser um repórter de Satanás, né? E aquelas palavras que saem dos seus lábios podem prejudicar alguém, pode destruir família, é isso? Pode denegrir a imagem de pessoas, pode acabar com casamentos, pode acabar com a moral dos seus filhos. Então nós temos que vigiar e cuidar o que falamos. E às vezes muito é melhor ficar calado do que falar tantas coisas asneiras, né? E blasfêmias, que um dia lá nós vamos dar conta. Porque o Senhor Jesus diz que pelas suas palavras será justificado ou será condenado. Então, na hora do nervosismo, então acho que muito melhor encher a boca da água e ficar com a boca cheia d'água, né? Antes de ficar falando coisa que você não deve, é melhor ficar com a boca cheia de água, né? Aí não vai pesar contra você no dia do juízo. Então, nós sabemos que nós lemos aqui que nenhuma profecia dessa escritura é de particular interpretação. Então, se o homem não tem esse direito, não tem essa altura para interpretar a palavra, né? O homem não tem isso. Só Deus pode interpretar a sua palavra. Se escreve dessa maneira? O nosso profeta pregou uma mensagem aqui, um culto, e ele intitulou Deus é o seu próprio intérprete. Amém? E ele cita aqui alguns testemunhos do Velho Testamento, do Novo Testamento, algumas profecias, onde que o homem não conseguiu torná-las, né, interpretá-las, mas no devido tempo, na hora certa, Deus vem e interpreta.
A interpretação é pôr em ação aquela profecia, é pôr em acontecimento, amém? E uma das profecias que o irmão Brana cita aqui, ó, ele fala lá de Isaías, capítulo 9, né? Verso 6, por ali, e Isaías capítulo 7, verso 14, ele diz assim, ó, aqui, no parágrafo 24, o irmão Brana diz assim, ó, Isaías disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu, amém? Ela concebeu. Agora, isso foi muito incomum, pois, veja, foram muitas centenas de anos mais adiante, né, antes desta virgem conceber. Foi tão incomum que um homem chamado José, seu marido, sendo justo e não a querendo infamar, esse bom homem, naqueles dias, como deveria ter sido como José, quando estava noivo, desposado com Maria. Ela estava desposada, né, noiva. Naquele dia, violar isto era a mesma coisa que cometer adultério. E claro, para José, parecia que Maria o estava usando como bloqueio, ou fazendo-o ser um escudo para o seu erro, porque eis que ela achava-se ser mãe, não estando casada, somente noiva. Um truque desse seria apedrejamento à morte. Tinha que ser pela lei. E José, seu marido, era um homem justo, um homem muito justo. Ele cria em Deus. E quando ela olhou para ele com aqueles belos olhos, grandes e eternos, né, de ternura, e disse, José, Gabriel, o arcanjo, me visitou e me disse que eu ia conceber, sem conhecer homem. Amém? Amém. Nós sabemos desse fato, né? Que Gabriel, o mensageiro de Deus, veio e apareceu a Maria, a cumprimentou, chamou que ela era agraciada, né? E o anjo entregou o recado, que através dela o Emanuel ia nascer, né? Que a sombra do Altíssimo ia cobrir ela, a virtude do Espírito Santo, e dela ia ser gerado o Emanuel. E o anjo disse para pôr o nome dele de Jesus, amém? Não foi José que deu o nome, não, nem Maria, foi o anjo Gabriel, né? Foi Deus através do anjo Gabriel, amém? Vocês creem dessa maneira? Agora Maria disse, mas como que isso será feito, visto que eu não conheço o homem? Agora, essa palavra conhecer não é apenas de olhar, né, ou cumprimentar. E conhecer era sexo, né? É ter uma vida íntima com alguém. Ela era virgem, nunca tinha se deitado com um homem. Então ela disse, como pode isso acontecer, visto que eu não conheço o homem? Mas ela era noiva, né? Estava desposada. Mas o anjo disse que a sombra do Altíssimo está sobre ela, e assim é cumprida a palavra, né? E ela disse, então, eis-me aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Esse é o tipo da noiva hoje. A noiva prudente, né? Esse povo zeloso e de boas obras diz como Maria, eis-me aqui, Senhor. Seja feita a sua vontade na minha vida. Você está disposto a dizer isso para ele hoje? Faça a tua vontade, conforme a tua palavra na minha vida, Senhor. Aleluia. Quer dizer, eu estou cansado de andar por minhas razões, pelos meus pensamentos, pela minha inteligência racional. Não, eu não quero mais isso. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito, Senhor. Que não seja a minha vontade, como disse Jesus, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Isso é maravilhoso, né, irmão? Isso você deve descer lá embaixo do pó. Quebrar o seu orgulho, quebrar o ego humano, quebrar os seus pensamentos mundanos. Quebrar tudo isso, se despojar do velho homem, se despojar da velha natureza, das tradições religiosas, né? E chegar ao ponto que Maria disse, ó Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E quando você faz isso, você cai na mão do oleiro. E quando você cai na mão do oleiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ele começa uma boa obra na tua vida. E Jesus Cristo não é que nem esses pedreiros aí que muitas vezes promete e não cumpre, né?
faz uma obra pela metade e abandona, às vezes recebe todo o dinheiro e não cumpre com o compromisso, né? Jesus Cristo não é desses aí, não. Jesus, quando começa uma boa obra em nossa vida, Ele vai até o fim. Amém. Glória a Deus. Amém? Ele não termina, Ele só não termina se você abandona Ele. Verdade. Se você escapa da mão do oleiro, se você não quer mais estar na mão do oleiro, daí como é que Ele vai fazer? Mas se você permanecer na presença do oleiro, nem que Ele tem que quebrar o vaso e fazer de novo. Mas Ele faz. Glória a Deus. E tem que ser no tempo dele, e tem que ser da maneira dele. Não é da nossa maneira, não é do nosso querer, não é da noite por dia. É conforme Deus quer, amém? Amém. Glória a Aleluia! Você deve compreender isso, né, irmão? Esperei com paciência no Senhor. Olha que dizer, esperei com paciência no Senhor, meu irmão. Né? Esperar com paciência. Paciência é uma virtude verdade. que muitos hoje que se chamam cristãos estão perdendo, né? Está perdendo essa dracma, né? Da virtude da paciência. Muitos estão perdendo a paciência, estão voltando para o mundo. Estão voltando para o velho despojadouro, pelo próprio vômito que vomitou lá atrás, por falta de paciência. Verdade, Senhor. Quando Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele não esperou no presbítero, ele não esperou no pastor, ele não esperou na igreja, não esperou pelo vizinho, ele esperou no Senhor. Amém. Glória a E quando se Deus. espera no Senhor, é diferente. Aleluia. Jó, no Muralha da Cinza, lá, né, do Muralha da Cinza, ele esperou no Senhor. Jó esperou no Senhor. É isso? E na hora certa, quando aqueles 3 acusadores, que eram seus, entre aspas, amigos, né, de Jó, estavam acusando Jó de pecado, queria que Jó confessasse um pecado, por causa de tantos males que sobreveio a ele e sua família. Jó não estava em pecado, mas Deus cruzou o caminho daqueles 3 e Deus disse, vocês voltem lá, pedir perdão para o meu servo Jó e peçam uma oração para ele, senão vou atirar a vida de vocês 3. E eles tiveram que retornar lá. E Jó esperando no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Amém. E diz que os 3 chegaram ali, tiveram vergonha, e esperaram, se assentaram. E muito tempo ali se passou, até que um se encorajou e começou a conversar com Jó, pedindo perdão e pedindo oração. Se veja, Jó se colocou de pé para orar pelos 3. Agora você orar pelos seus acusadores vai além do que você orar por aqueles que você ama. Muitas vezes não tem virtude você orar por aqueles que você ama. A virtude está em você orar por aquele que você não ama, os teus acusadores, aquele que te persegue, aquele que quer fazer o mal sobre você e sobre a família. Aí tem virtude, porque Jesus disse, ame até mesmo o teu inimigo. Agora o amor é coletivo. É isso? Você tem que orar de uma maneira que Deus se agrade dessa oração e entre em cena na vida dessa pessoa. Para que Deus converta a alma dessa pessoa. Amém, irmão? Então, quando Jó, tudo chaguento na carne, mas não na alma, aí que está o importante, né? O nosso profeta, ele chega a dizer que ele preferiria ter um câncer no braço, na perna, do que ter a alma. Porque um câncer na alma é um demônio. E um demônio na alma te levará a descrer da palavra e ter incredulidade. E a incredulidade te afasta de Deus. A alma no corpo, mais que possa te levar é para a sepultura. É isso? Jó não tinha lepra na alma. Jó não tinha lepra na língua. Jó tinha lepra na pele, na carne. Aqueles tinham lepra na língua. Tinha lepra na alma. Estavam acusando o homem inocente. Mas veja, quando Jó começou a orar e começou a interceder pelos 3, ali mesmo o cativeiro de Jó virou. Deus curou completamente Jó naquela hora ali. Você veja que virtude? Que virtude? Quando você começar a orar pelos teus detratores,
aqueles que te perseguem, falam mal de ti, e você clamar por misericórdia essas pessoas, que Deus converte, você vai ver que brasas vivas vai estar sobre a sua cabeça. Vai haver uma unção sobre você. Porque não tem virtude você convidar alguém para almoçar com você e este alguém te convidar para almoçar na casa dele. Mas você convidar alguém que não tem condição de te convidar, isso tem virtude. Isso é a palavra que fala. Amém? Agora, Jó foi curado ali mesmo. E Jó esperou no Senhor. Teve paciência. Amém? Amém. Que coisa boa é isso, né, irmão? Uma vez o irmão Brana, tendo uma campanha de cura divina numa certa cidade, e tinha um homem sentado lá atrás, de muleta, ele era aleijado, e o irmão Brana pregando, e aquele homem impaciente, queria que ele terminasse de pregar de uma vez para orar para os enfermos. Impaciente. O irmão Brana sentiu aquilo. E o irmão Brana pregou sobre fé, sobre cura, né, sobre Jesus no Calvário, sobre suas pisaduras, sobre o sarado, para elevar o nível de fé daquelas pessoas. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E quando ele começou a oração, a fila de oração se formou, e ele começou a orar por um, começou a orar pelo outro. E aquele homem não teve paciência em esperar, levantou-se e foi embora aleijado. O Espírito Santo revelou ao irmão Brana, o profeta, se aquele homem permanecesse mais 5 minutos ali, Deus ia tirar a condição que ele estava. E ele ia ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por causa da impaciência, a pressa de ir embora, ele não foi abençoado. Está vendo o que é a impaciência? A impaciência leva a muitos prejuízos em nossa vida, né? A impaciência, muitas coisas, perde um trabalho bom, um trabalho digno, um trabalho, né, que traz uma dignidade para o lar. Às vezes a pessoa, por impaciência de um aumento de salário, a pessoa já pede a conta, põe as mãos pelos pés e sai bater cabeça. Por causa da impaciência. Às vezes o patrão ia dar um aumento no outro mês, mas ele queria naquilo. E por causa da teimosia, por causa da impaciência, perde um trabalho bom. Pela impaciência, muitas vezes, as bênçãos de Deus não chegam naquela casa. Por falta de paciência. Vocês estão compreendendo? Amém. Que Deus possa ampliar isso no seu coração, você meditar nisso na sua casa. Porque esperar com paciência no Senhor é diferente quando você espera pelo prefeito, espera pelo delegado, espera, né, pelo governador ou pelo presidente que está lá. Esperar na justiça desses homens, meu irmão, não adianta. Você vai ser mais do que um miserável, disse Paulo. Mas vamos esperar no Senhor? Amém. Amém. Esperei com paciência no Senhor. E aquele que começou a boa obra na minha vida há de terminar até o dia da sua vida. Graças a Deus. Você pode dizer um amém a isso? Aleluia. Então, nós sabemos que a mensagem chegou a Maria. O mensageiro veio. Mas veja bem, agora José ficou sabendo. E nós lemos aqui que o José era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que cria em Deus. Agora, aquilo era incomum. Até então nunca tinha ouvido falar de uma virgem engravidar, sem se deitar com o varão. Mas havia esta profecia de Isaías 7,14, Isaías 9,6. Olha o que o irmão Brana fala aqui. Agora, se José tivesse só olhado na escritura, o profeta disse que ela conceberia. Era apenas Deus interpretando a sua própria palavra. Está vendo? Mas foi incomum demais. Esse é o problema em qualquer era. A palavra de Deus é estrangeira para o povo. Ela é incomum demais. Deus sempre faz o incomum. É incomum em qualquer lugar que Deus esteja. É contra o sistema do mundo. Porque eles estão com as coisas do jeito que acham que deveriam ser. Mas Deus vem e faz o incomum. Como poderia esta virgem conceber? Ele foi honesto. Ele buscou a Deus quanto a isso.
Amém. Glória a Deus. Agora, José, para não difamá-la, José ficou muito perturbado com esse assunto, meu amigo. Vamos se colocar no lugar ali de José um pouquinho. Glória a Deus. Noivo dela, ela tão bonita, né? Uma moça virgem, digna, né? Uma moça que ia no templo, nos cultos de oração, ouvia o sacerdote. Uma moça pura, né? E de repente ela chega e diz isso: eu estou grávida. Estou grávida de Deus. Ele, sendo um homem temente a Deus, mas mesmo assim ele ficou desconfiado. E ele teve uma interrogação ali na sua alma. Aquilo perturbou muito. Como disse o profeta, uma coisa incomum aconteceu. Mas se ele tivesse buscado as profecias na Escritura, ele ia achar isso. Mas e saber que era Deus que estava interpretando agora? Isso foi 700 anos antes, através da boca do profeta Isaías. Amém. Glória a Deus. Deus não interpretou aquela palavra naquela época, no tempo de Isaías. Foi 700 anos adiante, a Virgem Maria. Está vendo? Tudo no tempo de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tá bom. José então fugiu. José não queria difamá-la, José não queria pôr a mão naquela causa, não queria ser o juiz dela, porque ela era digna de morte, é de apedrejamento. Ah, é verdade, irmão, era lei. Então ele foi embora. E ele andou, e quando chegou numa estalagem à noite para descansar, ele dormiu. E nessa estalagem, o anjo Gabriel apareceu no sonho dele e disse: José, não temas em tomar Maria como tua esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora ele ouviu diretamente do mensageiro. Agora não era mais apenas Maria testificando a igreja, porque Maria tipifica uma igreja, amém? Uma mulher tipifica a igreja. Agora não era a igreja, agora era o próprio mensageiro falando com José. José, um homem temente a Deus, e viu que aquilo era o sobrenatural, era o anjo do Senhor, né? O mensageiro. Então ele voltou e assumiu, né, aquele casamento e tomou ela como sua esposa. Mas o anjo advertiu ele que não devia tocá-la, não devia ter uma vida conjugal com ela normal, até que o menino nascesse. Ele devia respeitar, porque o que estava dentro naquele ventre era do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém? Então ele não tocou, não beijou ela, não apalpou ela, não fez nada com ela até o nascimento do menino. E nós sabemos que Jesus não nasceu num palácio, não nasceu no castelo. Ele nasceu onde? Numa manjedoura, num estábulo, aonde o cordeiro nasce. Amém, meu irmão? Amém. Lá em Belém. Amém. Não tinha estalagem para ele, porque estava cheia as estalagens, por causa do alistamento. Mas sobrou para ele o quê? Um estábulo, né? Um estrebaria. E ali ele nasceu e começou a baler, como qualquer outra criancinha. E ao seu nascimento, né? Ali rompeu a virgindade de Maria, porque ela não teve um parto cesáreo. Porque não tinha um doutor ali, não tinha anestesia, não tinha isso. Então, através do parto normal, automaticamente ela rompeu a virgindade. Ela não é verdade? Amém. Vocês creem dessa maneira? Amém. Glória a Até Deus. hoje eles creem que ela é virgem ainda, né? Muitos, né? Mas os revelados não creem dessa maneira. Glória a Deus. Que Deus possa revelar isso ao teu coração. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? E depois que Jesus nasceu, o Cordeirinho, né? O Emanuel, o Jeová agora ali, né? Império humana. Então agora José podia tomar Maria como sua esposa, normal, como qualquer outro casal. E nós sabemos que ele teve mais filhos e filhas com ela. Isso está em São Marcos capítulo 6. Se você quer ler em casa, você leia, né? São Marcos capítulo 6 ali, fala até o nome dos filhos de José com Maria. Agora veja bem, ali estava sendo interpretado a palavra. A profecia que o profeta Isaías, um homem ungido, como disse Pedro, né?
não era de particular interpretação. Ó, porque toda a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se Isaías tivesse mentido, isso não ia acontecer. Se Isaías falasse dele mesmo, isso não ia acontecer. Mas era o assim diz o Senhor. Um filho se nos deu, né? E sobre os seus ombros está o principado. E o seu nome será o príncipe da paz, né? O conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Louvado seja Deus. Antes era Deus sobre nós, Deus Espírito. Agora ele desceu como forma humana, como um parente redentor, e o Emanuel significa Deus conosco. Ele desceu para ser o sacrifício perfeito por nós no Calvário. Aqui através do sangue dele, ele veio para redimir nós de todos os pecados. E nossos pecados são purificados pelo sangue de Deus. Amém, meu irmão? Você está grato a isso? O sangue de Deus nos purifica de todo o pecado. Tudo vai do seu arrependimento sincero. Verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então as profecias acontecem, muitas pessoas não crêem, não aceitam, não recebem, porque é incomum. Muitos chamavam Maria, né, que aquele filho era um filho de prostituição dela, que ela se deitou com outro rapaz, um outro homem, quem sabe um soldado romano, quem sabe ela foi estuprada. Esse era o pensamento deles, porque eles não estavam olhando para as profecias, eles estavam olhando para o acontecimento. José, ele somente creu quando o mensageiro Gabriel anunciou isso a ele, porque ele também não buscou na profecia, ele fugiu, tá vendo? Ele teve um ponto de interrogação e saiu e foi embora. Mas o anjo apareceu ele no sonho e o advertiu, e ele, sendo um homem temente, ele voltou. Louvado seja Deus, amém? Que bom um homem obediente a Deus. Que bom quando Deus fala para um homem fazer tal coisa, ele vai e faz. É isso, meu irmão? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pense nisso, meu irmão. Aleluia. Você sabe que o pastor é o anjo da igreja, assim disse o irmão Branham. E o pastor na cidade, ele está acima de qualquer autoridade. Ele está acima do juiz, lá no fórum. Porque o juiz, ele faz juízo, né, sobre acusações do advogado de acusação, o advogado de defesa, ele vai julgar o caso. Ele vai dar a martelada final, se a pessoa está acusada, está liberta. Mas ele julga causas humanas, aqui da terra. Agora, o pastor, ele está acima disso, porque ele está lidando sobre hostes espirituais, sobre vida eterna. Amém? O juiz, o máximo que ele pode fazer é mandar prender o homem numa cela, ou até mesmo nos Estados Unidos, lá, né, tem pena de morte, levá-lo à morte. Mas o pastor está acima disso. O pastor naquela cidade está a maior autoridade ali. Eu estou falando não o homem, mas o ministério. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então Deus dá essa autoridade ao ofício, né? Ao pastor. E o pastor, ele é um homem temente, é um homem guiado pelo Espírito Santo. E quando ele fala conforme o Espírito Santo está trazendo, as pessoas agarram aquilo. Entre a vida e a morte. É verdade? Se o pastor é cego, isso espiritualmente falando, ele vai guiar aquelas pessoas a uma cegueira espiritual. Vai levar aquelas pessoas a uma cova, que é a tribulação. Mas se aquele pastor é velado, e ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiá-lo a pregar a verdade. Amém. Glória a Deus. Não será o homem, mas será Deus através daquele ofício. Amém. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo fala através da boca do pastor, e você vai crer lá no teu banco aí, né? No teu banco. Porque Deus trabalha nas duas pontas. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então veja assim, ó. Como poderia esta virgem conceber? Ele foi honesto, ele buscou a Deus quanto a isso. Então Deus falou com ele num sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
Deus fez sombra sobre ela e foi isso que aconteceu. Você notou como Deus tratou com José lá? De modo secundário, através do sonho. Agora, sabemos que há sonhos, cremos em sonhos. Eu creio em sonhos. Deus sempre tratou com as pessoas em sonhos, mas sonhar é secundário. Veja, pode estar certo ou errado, a menos que seja interpretado. Mas ele não precisou de nenhuma interpretação. Era o próprio Deus falando diretamente com José. Porque não havia um profeta na terra naqueles dias para interpretar. Não tinha havido um profeta por 400 anos. A melhor coisa seguinte, pois que Deus cuidava do bem-estar e estar do seu próprio filho. Era falar com José através de um sonho e sem interpretação. Ele disse: a mulher está certa. Aquela coisa santa que nela está gerada é o Filho de Deus. Não precisava de nenhuma interpretação. Agora, no tempo do irmão Branham, nós sabemos que o ministério de profeta estava sobre ele, e nós cremos, por causa da manifestação do Espírito Santo através desse ministério, e o Espírito Santo testificou disso, dessa profecia, que são essas profecias que Deus está interpretando em nossa era, né? Que é a vinda do profeta Elias. É a profecia de São Mateus 17:11 se cumprindo, né, em nossos dias. Malaquias 4, versos 5 e 6. É Apocalipse capítulo 10, verso 7 se cumprindo em nossos dias. E não é o homem que interpreta isso. É Deus que está, né, interpretando através da sua palavra. E Deus testificou desse ministério. Agora, no tempo desse ministério, que estava aqui sobre um homem chamado William Branham, houve um homem chamado já lembro do nome dele, Vitor. Esse homem Vitor, ele era um homem cristão. Ele ia na igreja. E de repente a mulher dele começou a flertar com outro homem. E as coisas não foi nada bem. Chegou ao ponto que ela abandonou ele e foi embora com este homem. Mas logo ali na frente não deu certo com aquele, e ela pensou: se eu deixei do primeiro, eu deixo do segundo. Isso é o diabo que coloca na mente da pessoa. É verdade. E ela deixou daquele e já estava no terceiro homem. Veja. E passou-se um tempo. Esse Vitor teve um sonho. Vamos falar sobre sonho. Agora, como disse o irmão Branham, tem sonho que é certo e tem sonho que é errado. Nós temos que discernir isso pela palavra. Amém? Mas ali estava o ofício de profeta. E esse Vitor teve um sonho que essa ex-esposa dele, que o deixou, veio chorando nesse sonho, clamando por perdão e queria reconciliar com ele. E ela chorou, se desesperou, se arrependeu e queria voltar para ele. Esse foi o sonho. E ele ficou, ele acordou com aquele sonho e se perturbou. Mas o que é isso? Que sonho é esse? E ele foi em busca do irmão Branham, o profeta dessa última era. E buscou o irmão Branham no escritório e ele contou desse sonho. O irmão Branham discerniu pela palavra que aquele sonho foi muito bonito. Ele falou: Vitor, esse sonho que você teve, muito bonito, mas foi o diabo que deu a você. Puxa vida, e agora? Que coisa! Mas ela chorou, ela se desesperou, ela está arrependida. Mas ela não pode retornar mais a você, porque a situação estará pior do que o começo. Porque agora está suja de adultério. E se você a tomá-la, você sim terá em adultério também. Isso é a palavra. Isso o apóstolo Paulo fala ali em Coríntios 7. Está vendo como é que é as coisas? Então o diabo muitas vezes mostra sonhos e a pessoa pensa que aquilo é de Deus e não é. Está vendo? No Antigo Testamento, no peitoral de Arão tinha as pedras que eram Urim e Tumim. Quando uma profecia vinha através de uma pessoa,
E eles colocavam aquela profecia diante daquelas pedras no peitoral de Arão. Se aquelas pedras brilhassem, mostrava que era Deus que tinha trazido aquela profecia para o povo. Mas se não brilhasse, não era Deus, era um espírito errado. Tá vendo? Mas hoje nós não temos essas pedras de Urim e Tumim. Hoje o nosso Urim e Tumim é a palavra de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então muitas vezes Deus entra no sonho, Satanás mostra alguma coisa, ou Deus mostra uma coisa para você, mas você tem que discernir pela palavra. Verdade, Senhor. Ah, mas eu não sei ler, irmão Calixto. Então busca o ministério. Amém? Busca, fala com o pastor. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Amém. Então nós temos que cuidar com esse sonho, né? Você pensa que muitas vezes é Deus, não é Deus não. Verdade, Senhor. Você tem que ter uma certeza pela palavra de Deus. Amém. Agora, outra profecia que está se cumprindo em nossos dias é São Lucas capítulo 17 e verso 30. Nós vamos ler ali, quero que você acompanhe. São Lucas capítulo 17 e verso 30, que fala dos nossos dias aqui. Mas nós vamos ler desde o versículo 26 até o 30. São Lucas, capítulo 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será. Será está no futuro, amém? Não é assim foi, assim será. Ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E Filho do Homem é ministério de profeta, né? Ó, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, né? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? E se você conferir nas Escrituras, lá no tempo de Noé, no capítulo 6, a maneira que as mulheres atuavam, a maneira que os homens, os filhos de Deus atuavam, os filhos de Deus viam as filhas do homem que eram lindas e tomavam elas por suas mulheres e casavam e davam-se em casamento, quer dizer, trocavam, né? E viviam da maldade. Havia tecnologia, havia mulheres lindas, mas pervertidas com o espírito de cainitas, né? De Caim. E Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. Por isso que buscou um homem justo chamado Noé, para ser seu profeta, e através daquele homem justo construir uma arca. Amém. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo? Amém. Glória a Deus. E eles casavam, davam-se em casamento, eles plantavam, eles bebiam, eles comiam, da mesma maneira hoje. Hoje temos tecnologia, mas não como naquela época. Quem sabe o ser humano ainda vai chegar a isso. Pois naquela época até dominavam a força atômica. Eles construíram aquelas pirâmides, cada pedra com toneladas de peso, e erguiam lá em cima, encaixavam de uma maneira que até uma gilete não passava entre elas. Está vendo? Hoje não temos tecnologia, não temos máquina para fazer isso, senão estariam fazendo. Há uma pirâmide lá que é feita num lugar que ela nem sombra faz. Está vendo? As esfinges, né, das múmias, eles mumificavam de uma maneira que passa milênios e está lá as múmias ainda. Pinturas, as cores que não desbotam, eram tintas fortes, de uma maneira que até hoje as cavernas pintadas lá e não desbotaram. Hoje eles não conseguem fazer tinta como naquela época. Não conseguem mumificar, né, uma pessoa como naquela época. Está vendo?
Mas aqui está dizendo uma profecia. O Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem, que é ministério de profeta. Glória a Deus. E exatamente essa geração está daquela maneira. Você pode ver que é difícil você achar um homem hoje que está no primeiro casamento ainda. Hoje está no segundo, está no terceiro, está no quarto casamento, né? Está criando filhos já do outro casamento, da outra mulher. E é essa bagunça que está aí, né? Verdade. Criando filhos ilegítimos muitas vezes, ou tendo filhos ilegítimos, né? Está da mesma maneira, o pecado, a incredulidade, e o único lugar de segurança naquela época era a arca. Porque Deus ia destruir o mundo com água, com chuva. Hoje o nosso lugar de segurança não é uma arca de madeira. O nosso lugar de segurança é Cristo Jesus. Amém. Glória a Nenhuma Deus. condenação há para os que estão em Cristo Glória a Jesus. Deus. Romanos 8, né? Verso 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nossa arca hoje é espiritual. Amém? Agora Jesus também falou assim que como foi nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e Gomorra. Ali também casavam, davam-se casamento, ali tinha homossexuais, ali tinha travestis, ali tinha pessoas fazendo com animais. Ali a perversão era tanta que Deus se indignou e destruiu aquele lugar com fogo. Apenas Ló e suas duas filhas saíram. A esposa dele até saiu, mas ela olhou para trás porque ela duvidou da mensagem do anjo. É verdade. E ela virou uma estátua de sal. E Deus derramou fogo e enxofre sobre aquela cidade e destruiu. Agora a terra está reservada para o fogo. Segundo Pedro, capítulo 5, ali, o apóstolo Pedro, ungido pelo Espírito Santo, trouxe essa profecia, que essa terra está reservada para o fogo. Verdade, Senhor. Porque Deus não destruirá mais a terra com dilúvio. Tanto é que ele fez o arco, né? Seria o arco-íris, é isso? O arco-íris é uma aliança que Deus fez com o homem, que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Mas agora a terra em que nós estamos pisando, estamos se alimentando das ervas que é nascido dela, ela está reservada para o fogo. Verdade. E Malaquias profetizou ali, nós vamos ler também, Malaquias capítulo 4, olha só, capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem, opa, está no futuro, né? Vocês estão compreendendo? Amém. Vem, ardendo como forno. É verdade. Todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Verdade. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, Amém. Glória a e Deus. salvação trará debaixo das suas asas. Amém. Glória a E Deus. saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém, meu irmão? Obrigado, Senhor. Aleluia! Essa é uma profecia. Agora veja, meu irmão, essa profecia que Deus trouxe através de Malaquias foi 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então se calcule mais 2.200 anos, são 2.418 anos que essa profecia já estava na boca de um profeta. Amém. Glória a Mas ela vai acontecer. Amém. Deus vai interpretar esta palavra acontecendo. As bombas atômicas vão começar tudo isso. Verdade. Vulcões vai acontecer isso. E graças a Deus que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Verdade, Senhor. Porque se sobrasse raiz e ramo, na eternidade a impiedade ia nascer de novo. Porque ficou uma raiz ali. Verdade. Então na eternidade não vai ter mais boteco para vender cachaça. Na eternidade não vai haver mais casa de prostituição. Não vai haver mais cemitério. Não vai mais haver sirene de ambulância e bombeiro correndo. Verdade. Não vai haver mais penitenciária, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque não vai sobrar nem raiz nem ramo. Verdade, Senhor.
Aonde que nós vamos estar nesse tempo? Nós estamos na glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ei, louvado seja Deus! Então, quando essa bola de terra, essa terra virar uma bola de fogo, e não sobrar nem raiz nem ramo, Deus vai apagar esse fogo. E Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Amém. Glória a Deus. Não vai haver mais estrelas, porque as potências dos céus cairão. Não vai haver mais o sol. Esse sol não vai haver mais nem sol, nem lua, nem o mar existirá. Apocalipse capítulo 20, 21 por ali fala isso. Ele iluminará a terra. Amém. Ele será a lâmpada. Amém. E nós habitaremos na nova Jerusalém. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Meu irmão, o sofrimento está logo a terminar. Fique firme. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse: fique firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém. Glória a Deus. Fique firme nessa caminhada de fé. Verdade, Senhor. Mas, cara, isso está difícil, tem problema. Fique firme. Verdade. Mas lá em casa está assim, o filho, a filha, e é isso, e a conta, e a doença, e assim. Fique firme. Amém. Glória a Deus. Jesus disse: não tema o pequeno rebanho. Glória a Deus. Não tema, porque aprove as vontades do reino. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar firmes? Amém. Você pode contar com a minha oração para isso. Você pode contar com a oração da igreja por você. Você pode contar com a oração do pastor por você. Obrigado, Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Depois que Deus, né, vai transformar essa terra, não vai ter mais mar. Vai ser maravilhoso, meu irmão. Verdade. É a eternidade adentro. E vai ser uma surpresa em cima de outra surpresa. Porque nós não vamos enjoar da eternidade. Verdade, Senhor. Não vamos ficar fastio, né, da eternidade. Não vamos ficar melancólico. Não vai ter aquele espírito de insatisfação da eternidade. Não, vai ser uma coisa maravilhosa em cima de uma coisa maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Você deseja estar ali? Amém. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh Deus! Aí no capítulo, no parágrafo 33, o irmão Branco diz assim: Deus faz a sua própria interpretação a corações honestos, sinceros, homens e mulheres que olham para a coisa que é misteriosa. Se você for honesto e sincero e crer, Deus tem uma maneira de interpretar isso a você. Glória a Deus. Primeiro, descubra se é uma promessa. Se José tivesse ido e se afastado das tradições e tivesse ido à Bíblia e descoberto, Isaías disse que ela ia assim conceber. E as coisas que foram ditas e o nascimento dele e a respeito de tudo foi falado pelas Escrituras, pelos santos profetas, como Pedro disse, e ninguém tem direito de pôr interpretação particular nisso. É exatamente o que Deus disse que aconteceria. Ele era a manifestação da palavra de Deus prometida para aquele dia. Deus disse, de modo que ali estava assunto encerrado. Amém. Glória a Deus. Então, se Isaías falou no capítulo 53, que pelas pisaduras do Senhor Jesus, né, desse cordeiro, nós somos sarados, essa profecia, ela foi interpretada e cumprida no Calvário. Amém. Glória a Deus. Então, se você é sincero, você é honesto, você crê na palavra, isso é manifestado na tua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem já foi curado pelo Senhor Jesus, erga a mão aí. Amém. Glória a Deus. Amém? Obrigado. Olha Senhor. quantos foram Glória a curados. Deus, Pai. Então esta palavra, essa profecia se manifestou em você. Glória Ela a foi Deus. interpretada na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Através da fé. Então, meu irmão, presta atenção.
Se a cura divina foi manifestada em você, você acha que Deus deixará somente isso? Não! Todas as promessas são para nós. Amém. Glória a São Deus. para aqueles que creem. Amém. Jesus disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, Glória a Deus. né, o fonte da vida, né, que chora para a vida eterna, estará formada no seu ventre. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora, como diz as Escrituras, não como diz o presbítero tal, a igreja tal, o ancião, né, o papa, não, não. Como diz as Amém. Escrituras. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Como Deus é maravilhoso, né, irmão? Verdade, Senhor. Glória Então a Deus não Deus. quer somente curar o teu corpo físico. Glória a Deus. Ele quer salvar a sua alma, que é mais importante. Quer revelar a sua alma, as profecias estão se cumprindo. Glória a Deus. Ele quer abrir o teu entendimento. Ele quer derramar o Espírito Santo no teu coração. Ele quer derramar o amor divino no teu coração. Deus quer tirar essa natureza ruim que está dentro de ti. Não é só cura divina. Não é só prosperidade. Não. Vai além disso, meu irmão. Senhor, é verdade. Vai além de tudo isso, meu irmão. Verdade, Senhor. Veja, meu irmão. Se nós pensar só em cura divina e prosperidade, nós estamos pensando muito pequeno. É verdade. Verdade, Senhor. Muito pequeno. Verdade. Não. É. Nós temos que pensar alto. Amém. Glória a Deus. A noiva quer algo além do que apenas cura divina Verdade, Senhor. É e verdade. prosperidade. A noiva não está olhando para essas coisas tal. É. Isso acompanha o pacote. Amém? Ela está olhando o casamento. Amém. Ela está olhando a festa Glória do Pão do Deus. Cordeiro. Ela está olhando a Nova Jerusalém. Ela está olhando para a eternidade. Andar sobre as ruas de ouro. Olhar para aqueles muros de jaspe. Obrigado, Senhor. Aqueles castelos de ouro transparente. Glória a Deus. Ela quer viver eternamente ao lado dele. Amém. Isso vai além do que apenas ter um carro bom, um apartamento, algo aqui. Não, isso vai perecer. Isso vai queimar com o fogo. Verdade, Senhor. Verdade. Glória a Deus. Se tem um revirado, amém. Se não tem, amém também. Se eu tenho cura divina, amém. Se não tem, amém também. Glória a Deus. O importante é que eu amo o Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Aleluia! Glória a Deus! Veja, meu irmão, quando Deus disse a Abraão que através dele ia vir uma nação, um grande povo, até pediu para Abraão contar as estrelas. Abraão disse: Senhor, eu não posso contá-las, são muitas estrelas. Então, Abraão, conte os grãos de areia de uma praia. Não tem como, Senhor, é muita grão de areia. Assim será a sua geração, Abraão. Mas com a esposa estéril, eles velhos, mas Jesus tinha prometido um filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Passou-se 25 anos, meu amigo, minha irmã. 25 anos, Abraão e Sara esperaram. A profecia tinha vindo. Abraão, eu te abençoarei muito. E tem outra coisa, Abraão. Aqueles que te abençoar serão abençoados. Mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Eu te visitarei, Abraão. Mas fique na minha presença. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém? Abraão tinha que ficar na presença. Verdade. Passou-se um ano, Abraão disse: como está, Sara? Estou acabada, estou velha. Passou-se 5 anos, como está, Sara? Estou mais pior do que antes. Não tem problema, o milagre vai ser maior ainda. Amém. Glória a Deus. Passou-se 15 anos, como está, Sara? Estou mais pior do que nunca. Minhas veias estão secas. Estou encurvada. Não tem problema, Sara. Será um milagre maior ainda. Amém. Glória a Deus. Abraão não podia interpretar aquela palavra. Não adiantava. Tinha que ser Deus. Mas passou-se 25 anos. Então Deus visitou. E Deus transformou o corpo deles num corpo velho, encurvado, cheio de dor. E transformou eles num jovem e uma jovem. Amém, irmão? Glória
Glória a Deus. E tirou aquela esterilidade dela. Então, através disso, veio quem? Isaac. Ali mesmo, agora, Deus interpretou que é a palavra. 25 anos depois. Está vendo? Amém? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Meu Deus. Pai. Que coisa. A promessa não era para Ló. Ló era um crente manufaturado. Ló estava indo, como é que se diz, de carona com Abraão. E quando disse Deus a Abraão: aparta-te da tua parentela, e eu te levarei uma terra que emana leite e mel, e será a tua herança. Amém. Glória a Deus. Mas ele quis levar o seu sobrinho, que tanto ele amava e criou. Porque Ló era órfão de pai e mãe. Mas não era para ter levado o sobrinho. Mas levou o crente Ló, o crente morno, o crente Raimundo, que era um pé na igreja, um pé no mundo. Um homem que tinha desejo por riqueza e fama. E foram. E ele foi abençoado porque Abraão era abençoado. Ele estava de carona ali. Mas lá na frente, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E começou a dar uma confusão porque era pouco pasto e pouco lugar. E era muito gado, é muita ovelha, é muito cabrito. E Deus permitiu aquilo acontecer para ver um rompimento. Porque agora Deus tinha que trazer um filho através de Abraão e Sara. Está vendo? E houve aquele rompimento. E Abraão disse: Ló, meu sobrinho, nós não podemos brigar entre nós. Antes que isso aconteça, você escolhe a direção que você quer ir. Se você for à direita, eu irei à esquerda. Então, o que está dentro flui, né, irmão? É isso? A árvore que está pendendo vai cair. E Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, onde que o pecado era tanto, aonde tinha mulheres seminuas, aonde tinha boate, onde tinha festas, onde tinha coquetéis, aonde ele podia prosperar. E ele pensou: bom, ele deu para mim o direito de escolher, né? Ele já desejou o mundo, Sodoma e Gomorra, lá onde que casavam e davam-se em casamento. Mas ele era um homem, sim, até que um pouco temente a Deus, mas não como Abraão. E ele foi para lá com a sua família, com todos os seus animais, seus servos, seus empregados, e naquelas campinas estendeu suas tendas. E ali disse que Sodoma e Gomorra, os homens eram maus, eram perturbados, perturbados. Mas Ló fez fama em Sodoma e Gomorra até o ponto que ele se tornou prefeito de lá. Muito dinheiro ele ganhou ali. Por mais que a alma dele gemia por causa do pecado da cidade, mas ele não saía dali. Não saía de Sodoma e Gomorra. E o irmão Branham, nosso profeta, fala que sempre tem 3 classes de pessoa: o crente genuíno, o crente manufaturado e o incrédulo. Abraão era o crente genuíno, que tinha promessa. Ló, o manufaturado, que queria o mundo, mas queria ser salvo também. Aí tinha os incrédulos, que era Sodoma e Gomorra. Está vendo? Sempre 3 classes. Verdade ou não é? Estava lá Ló e progrediu, mas ele não saía dali. E hoje nós temos muito crente Ló por aí. É ou não é verdade? O tempo passou, né, irmão? O tempo voou. Mas vou encerrar. Existe muito crente Ló. Sim. Já não está mais conseguindo largar o celular. Já não está mais tirando o zóio da internet. Já não está mais tirando o zóio de Sodoma. Está com o coração cada vez mais pendendo para aquilo lá. E vai pender. Vai. Porque a promessa de arrebatamento é para a noiva prudente. Amém. Glória a Deus. Vai cair lá, como Ló caiu lá. E veja o que o irmão Brana fala. Eu vou terminar com esse assunto. Olha, Abraão era o crente. Foi a ele que o pacto foi confirmado. Foi ele que estava esperando um filho prometido. Foi ele que estava esperando isso. Amém? Não estou dizendo amém a mim mesmo. Amém quer dizer assim seja. E é isso mesmo. Abraão não estava em Sodoma. Abraão estava acima e fora de Sodoma.
Ele é o tipo da igreja espiritual hoje. Amém? Se você quer estar no arrebatamento, se você quer ser virgem prudente, largue mão das coisas do mundo, que está tirando o desejo de você servir a Deus. Abandone isso. Fique fora da era de Laodiceia. Amém? Sai dela, povo meu. Venha a Cristo que Ele te esclarece. Vamos entrar em Cristo? Não entrar em Sodoma, como Ló. Vamos entrar em Cristo. Em Cristo existe santidade. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o diabo está aí para entreter Ló. Entretenimento. Lá tinha muito entretenimento para Ló. Então o irmão Branham, no parágrafo 64, diz assim: Ló é o tipo da igreja denominacional ainda lá em Sodoma. Observe, a Bíblia disse que os sinais de Sodoma aborreciam sua justa alma diariamente, porque ele não teve coragem suficiente de tomar uma posição contra aquilo. Há muitos homens bons sentados em igreja hoje, olhando e vendo mulheres de shorts e homens fazendo essas coisas, e seus membros indo jogar golfe no domingo, e festinhas de piquenique, e nadando em coisas tais, em vez de ir à igreja. Sentados em casa na quarta-feira à noite, assistindo televisão, em vez de ir à igreja. Eles têm vontade de dizer alguma coisa a respeito, mas a junta os expulsaria. Qual é o problema? É Ló de novo, olhando pela sua janela e vendo o pecado, e com medo de chamar o pecado de pecado. Mas aqui, pela graça de Deus, nós vamos falar que pecado é pecado. O que é errado é errado. Sim, sim, ou não, não. Não tem meio cristão. Não existe meio bêbado. Não existe meio sóbrio. Não. Que Deus te ajude a chegar a um verdadeiro cristão. Estamos num processo, amém, irmão? Louvado seja Deus. Que o diabo não roube o teu desejo de seguir a Deus, de obedecer a palavra. Não se pode de pé. Então Deus tem que interpretar a palavra na sua vida. Isso não é obra de homem. As profecias estão se cumprindo e isso tem que ser revelado a você. Deus é o seu próprio intérprete. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Senhor, nós sabemos que quando o Senhor se fez carne e habitou no meio de nós, muitos não creram nessa profecia que estava se cumprindo ali. O Senhor estava se manifestando no meio do seu povo, como um parente redentor. Muitos chamavam o Senhor de Beelzebul, que estava fora de si, chamavam o Senhor de filho de prostituição. Eles não estavam olhando para as profecias, mesmo que estava sendo interpretado a eles. O Senhor falou que pelo menos eles deviam de crer nas obras, mas nem nisso estavam crendo, porque estavam cegos espiritualmente e falharam em ver que o Senhor era o Messias esperado. O Senhor era o Rei para eles, e eles rejeitaram, não crendo na profecia. Desde Gênesis a Malaquias estava sendo proferido a sua vinda, e eles não creram. E estava sendo uma oportunidade para nós, os gentios, para tomar posse da vida eterna. E aqui estamos nesta geração, nesta era de Laodiceia, aonde a era colocou o Senhor porta fora. E o Senhor está para fora das denominações, das interpretações humanas. E o Senhor está batendo no coração do eleito. O Senhor está se revelando ao eleito. O Senhor está com esse alarido para ver um despertamento espiritual de cada alma. E eu creio que cada eleito será revelado a isto. O Senhor está se manifestando de uma maneira sobrenatural. Peço que o Senhor dê entendimento a cada um de nós. E nós cremos que, como foi no dia de Noé, está sendo em nossos dias. Os sinais estão diante de nossos olhos.
Há muito homossexual, mulheres com mulheres, pessoas com animais, a maldade do ser humano, o coração cada vez mais duro, o ser humano cada vez mais incrédulo, longe de Ti. Tudo isto já estava no passado, está se cumprindo cada dia em nosso dia. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e revele isso aos nossos corações. Ajude nós a aplicar o sinal que é o Espírito Santo em nossa vida. Ajude nós a crer e entrar em Cristo, que é o único lugar de segurança. Sabemos que logo o arrebatamento vai suceder. O nosso corpo será transformado. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade. E assim subiremos com aqueles que dormiram em Cristo e ressuscitaram. Subiremos e encontraremos o Senhor nos ares, aonde o Senhor nos levará para aquela festa das bodas do Cordeiro. E ali estaremos contigo. Sabemos que haverá choro de alegria. E o Senhor enxugará nossas lágrimas e dirá: não chores mais. Entre no gozo do Senhor. Nós esperamos por esse dia. E nós estamos nas suas mãos. E se houver algo dentro de nós que está impedindo isto, eu creio que agora, Senhor, o Senhor pode entrar em cena e sondar nossos pensamentos, sondar nossos bens, e entrar lá no profundo da nossa alma, e tirar toda a planta que o Senhor nos semeou, tirar toda a incredulidade, todas as dúvidas, todo o desejo por Sodoma, todos os desejos pelas coisas erradas, toda coisa suja. O Senhor possa vir, através da sua graça, nos santificar e tirar todo este mal de nós, mudar essa velha natureza e colocar a sua no lugar da nossa. Equipa-nos, Senhor, com a armadura celestial, e ajude-nos a ser verdadeiros cristãos nascidos de novo, desembanhando a espada que é a tua palavra, e viver para ti até o dia do arrebatamento. Concede esta bênção na vida de cada um de nós, pois eu peço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.